Amém, amados irmãos? Então, mais uma vez, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Sejam todos bem-vindos. Amém? E, irmãos, já oramos, já fizemos quase tudo que tínhamos que fazer. Vamos para a palavra, amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de João Marcos, capítulo 3, verso 1 em diante. Lembrando que nós estamos na série do Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos. Amém? Coloquei no telão, coloquei. Não errei dessa vez. Tem uns dias aí que eu estou uma tristeza com esse telão. Amém? E eu ia colocar um título na mensagem de hoje, irmão, mas acabou ficando com dois títulos. O primeiro título seria Monstruosidade Humana e a Humanidade Divina. E o segundo título seria Estenda a Mão. Amém? Vamos à leitura do texto? Lá está escrito assim, amados irmãos. Jesus entrou novamente na sinagoga e ali havia um homem com uma das mãos atrofiada. Eles observavam Jesus de perto para ver se curaria o homem no sábado, procurando um motivo para acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Amém? Glória a Deus? Vamos ler somente até aí por enquanto. Irmãos, na semana passada, ao qual eu ministrei aqui, hoje o Girlan ia ministrar, porém o Girlan está passando mal e ele não pôde vir. Mas na semana passada, lembra que eu disse que nós estávamos num momento muito interessante do livro, que é o momento onde o cristianismo, que está nascendo com Jesus Cristo, e o judaísmo estavam entrando em confronto. Porque até o momento onde Jesus perdoa os pecados daquele homem que desceu com a maca com os amigos, o judaísmo e o cristianismo ainda se davam bem. Não tinham problemas, ainda não tinha acontecido nenhum atrito. Porém, Jesus perdoou pecados. E só um pode perdoar pecados, que é Deus. E aqueles homens não enxergavam Jesus como Deus. Da mesma forma que a gente, se viu uma pessoa que falar que é Deus, a gente também não vai enxergar ele como Deus. Duvido que alguém aqui adore o Henrique Cristo, né? Que diz ser Deus. Então aqueles homens não enxergavam Jesus como Deus. E Jesus estava tendo atitudes que somente Deus poderia ter. E não somente Jesus perdoa o pecado daquele homem, Jesus cura aquele homem, e depois Jesus, ele toca no leproso também, e pela lei judaica nós não podemos tocar em coisas impuras. Então Jesus toca no homem puro, Jesus perdoa pecados. Depois, Jesus, ele está com Levi, que é o Mateus. E Levi, que é o Mateus, ele é um cobrador de impostos, que eu expliquei na semana passada, não vou entrar em detalhes, que é alguém aos olhos deles horrível, péssimo como um ser humano. Então Jesus ele está com pecadores, Jesus está tocando pecadores e Jesus está curando pecados. E na semana passada a gente falou acerca do remendo de pano novo em roupa velha, sobre o vinho novo em odre velho, e a gente finalizou com Jesus falando que ele era o Senhor do sábado. Quando os seus discípulos estavam colhendo as espigas de cereal e os judeus viram, os fariseus viram e falaram: Jesus, hoje é sábado. No sábado não se faz esse tipo de coisa que esses homens estão fazendo, porque esses homens estão trabalhando, eles estão em pecado e você não vai dizer nada. E aí Jesus usa a passagem onde Davi pegou o alimento do templo e se alimentou, e depois Jesus diz que ele é o Senhor do sábado. E aí, irmãos, para a gente, 2000 e tantos anos na frente, o que Jesus diz que ele é Senhor do sábado é algo tranquilo. Duvido que alguém aqui se incomode com Jesus dizer que ele é Senhor do sábado. Porém, é outra cultura, são outros costumes. Então, para a gente entender o peso disso que Jesus está fazendo e para a gente entender o quão ousado é isso daqui que Jesus está fazendo no capítulo 3, a gente tem que entender a grandiosidade do sábado aos olhos do judeu e a importância do sábado
para os judeus. Porque a gente gosta de comparar o sábado com o nosso domingo. Irmãos, é muito diferente. A forma como nós vivemos o dia do Senhor para a forma como os judeus viviam o dia do Senhor é totalmente diferente. E não somente isso, a forma como eles entendiam o dia do Senhor é diferente da maneira como nós entendemos o dia do Senhor. E, irmãos, para entender isso, esse grande símbolo da religião judaica, fora a circuncisão, né, que é a circuncisão e o sábado, a circuncisão Paulo trabalha lá para frente, o sábado Jesus está trabalhando aqui, a gente tem que entender que a palavra sete, no hebraico, ela tem o significado de plenitude, algo completo, algo perfeito. E nós lembramos lá em Gênesis que havia caos. E no primeiro dia, Deus fez algo. No segundo dia, Deus fez algo. E assim até chegar no sexto dia. E tudo aquilo era muito bom e agradável. E aí chega o sétimo dia, o que que Deus faz? Deus descansa nesse sétimo dia, depois de ter feito toda a criação. Então nós temos lá em Gênesis, se a gente voltar em Gênesis, passou-se manhã, passou-se tarde, fim do tal dia que Deus fez, aí passou para o outro. Então, nós interpretamos, os judeus interpretam que Deus estava o quê? Trabalhando. Da mesma forma que nós trabalhamos. Deus trabalhava na 6 por 1. Olha pra você ver se o governador vê um negócio desse aí. Né? Mas Deus trabalhou 6 dias e descansou um. Esse vídeo não pode ir para o plenário de jeito nenhum, misericórdia. Então, Deus descansa no sétimo dia. E esse descansar de Deus no sétimo dia, irmãos, é como se Deus pegasse toda aquela criação e Deus enchesse a criação com a sua presença. E sabe algo que é interessante? É que a gente, como a gente lê Gênesis 1 e depois vai para Gênesis 2, às vezes a gente pode cometer o erro de interpretar que depois do sábado que a gente foi criado. Porém, não. A gente foi criado no sexto dia. No sexto dia, Deus disse que nós teríamos autoridade sobre os animais da terra e que a gente comeria da vegetação da terra. Então, no descanso de Deus do sétimo dia, nós estávamos lá também. Nós também fomos chamados a descansar no sétimo dia. Então, os judeus entendem que aquele descanso que Deus teve, a humanidade foi chamada para também descansar nesse sétimo dia. É uma questão de você trabalha, 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 trabalha. Hoje eu descanso e eu descanso junto de Deus. Eu descanso na presença de Deus. É necessário ter isso. Amém? E é muito legal que em Gênesis não relata um dia depois do sábado. Não relata. É como se o sábado, no texto ali, fosse um dia que não tivesse fim. Imagina isso, irmãos. Um dia que não tem fim de descanso junto de Deus em toda a criação. Por que cá entre nós? Deus ia inventar outra coisa depois do sábado, daquele sábado? Deus não ia criar mais nada, irmãos. A criação que ele fez já era perfeita. Você acha que Deus ia olhar e falar, acho que eu vou criar uma igreja aqui, estou precisando de uma igreja aqui, ó. Um som alto, uma bateria, uma guitarra. Não, já estava perfeito. Entendeu? Então, dá a impressão que você vai trabalhar todos esses dias e esse descanso do sábado, onde a presença de Deus enche esse dia por um todo, é como se fosse um dia que não tem fim na presença de Deus. E aí a gente já vê com o nosso domingo, né? Não é lá essas coisas, né, irmãos? De dia separado para a glória de Deus, né? Amém? Então, lá em Gênesis, eles interpretam dessa maneira. Porém, irmãos, o que acontece? Nós pecamos, né? Nós pecamos, a serpente veio, jogou uma conversa mais ou menos, a gente era bem inocente, fomos, caímos no que a serpente falou, caímos em pecado, e aí nós começamos a trabalhar. Glória a Deus, todo mundo gosta. Começamos a tirar o alimento
do suor do nosso rosto, começamos a sofrer, começamos a ter dores. E não há relatos de um dia de descanso, depois do relato da queda. Nós vamos ver um dia de descanso lá em Êxodo, que é quando o Senhor olha para o seu povo escravizado, retira o seu povo escravizado de onde eles estavam e levam para onde? Para a terra prometida. Porém, antes de chegar na terra prometida, Deus quer que aquele povo viva como se eles já estivessem na terra prometida. Sabe o que é que isso lembra? Nós. Porque Deus quer que nós vivamos nesse mundo como se a gente já estivesse no lugar prometido. Aquele deserto é a nossa vida atual hoje. Amém? Então Deus quer que eles vivam como se eles estivessem na terra prometida. E Deus institui os 10 mandamentos, e dentro dos 10 mandamentos tem o sábado, o Shabat, que é vocês vão fazer um tanto de coisas durante os 6 dias, e no sábado vocês irão descansar. Amém? Porém, irmãos, aqui a gente já entra em outras coisas, que é o quê? Existia o descanso do sétimo dia, porém esse descanso do sétimo dia era uma das 7. Cadê? Glória a Deus. O sábado era apenas uma das 7 festas que Israel fazia. Então tem o sábado, mas tem mais outras 7 festas que Israel fazia. E a cada 7 anos, os israelitas eles tinham que libertar os escravos e perdoar a dívida das pessoas e deixar a terra descansar. Nós sabemos que eles foram levados para a Babilônia porque eles não cumpriram essa dos 7 anos. Então, você descansa 7 dias, você tem 7 festas e depois de 7 anos, você liberta os seus escravos, você perdoa as dívidas e você deixa a terra descansar. E a cada 7 vezes, 7 anos, tinha o descanso sabático final, que era o ano do jubileu, que é se alguém tinha perdido as suas terras ou contraído dívidas, tudo era perdoado. Então tem um 7, tem um 7, tem um 7, tem um 7. Então esse sábado, esse Shabat para os judeus, carrega tudo isso, irmãos. Carrega tudo isso. Então o sábado é um dia santo. Lá em Gênesis diz: Deus abençoou esse dia, purificou esse dia. Então é um dia que para o judeu é totalmente importante. Amém? E isso aponta para a esperança de descanso futuro com Deus, é o que eles esperam. E Jesus, num sábado, ele lê em voz alta Isaías e ele diz que era tempo dos cativos serem libertos. Da mesma forma que os escravos iam ser libertados depois de 7 anos, Jesus lê que os cativos seriam libertos. Então Jesus estava praticamente anunciando um jubileu para eles ali. E eles interpretaram que a gente vai sair de debaixo de Roma. Vamos com calma, né? Não é bem isso, né? Tem muita mais coisa por aí. Então o sábado para eles, irmãos, é de grande, enorme valia. Muito mais do que para nós o nosso domingo, infelizmente. Amém? E na semana passada nós finalizamos com Jesus dizendo que ele é Senhor do sábado. Então Jesus está falando, toda essa interpretação de vocês, todo esse peso que o sábado carrega, tudo isso, eu sou o Senhor sobre tudo isso. Eu sou o Senhor sobre o jubileu, eu sou o Senhor sobre os seus períodos sabáticos, eu sou o Senhor. Então tudo isso está apontando para mim. E aí, entrando no texto, Jesus entrou novamente na sinagoga. Nós lembramos que Jesus lá atrás estava na sinagoga e um demônio se manifestou. Lembra? Então Jesus novamente, entrou novamente na sinagoga. E ali havia um homem com uma das mãos atrofiadas. No Evangelho de Lucas, ele especifica que essa mão desse homem é a mão direita. Na frente a gente vai entrar nisso.
Eles observavam Jesus de perto para ver se curaria o homem no sábado, procurando um motivo para acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Então, irmãos, os judeus eles já não estão mais gostando de Jesus. Lembra que eu falei que Jesus já era famoso? Jesus já era famoso. Jesus já era conhecido. Jesus já tinha feito seus milagres. Então ele já era reconhecido como um mestre ali. Porém, certas atitudes de Jesus, que foram as atitudes que eu mencionei no começo, não agradavam os judeus. Porque essas atitudes dele entravam em conflito com aquilo que a lei judaica dizia. Então, eles não queriam mais Jesus como mestre naquele lugar. Amém? Então eles começaram a procurar uma maneira de difamar Jesus, acabar com tudo que Jesus estava fazendo e se tornando, né? Então aqui nós temos, será que Jesus, que está dentro de uma sinagoga, que está num dia de culto, vai curar um homem no sábado? Mas qual que é o problema de curar no sábado? A gente vai na igreja para ser curado mesmo, né? Então, irmãos, então, da mesma forma que criar céus e terras era um trabalho na imaginação deles, curar alguém também era um trabalho. E o que Deus fez no sábado? Descansou. Deus descansou no sábado. Aí chega um homem que se proclama Senhor do sábado e vai trabalhar no sábado, mesmo todos nós sabendo que o sábado é apenas para o descanso. Então, se esse homem que se diz Senhor do sábado, e se ele é Senhor do sábado, ele é conhecedor do sábado, se esse homem fizer isso, ele está quebrando o sábado. Ele está pecando. Então ele não é Senhor de nada. Ele não é Senhor de nada. Ele é apenas um mentiroso. Essa era a ideia deles, irmãos. Essa era a ideia deles. Jesus é um mentiroso. Se ele fizer isso, no sábado ele é um mentiroso. Porque Deus no sábado descansou. Nós, com o passar do tempo, temos descansado todos os sábados. Não somente os sábados, mas todos os 7 anos. E não somente os 7 anos, mas todos os 7 anos nós temos descansado. E agora esse homem vem falar que não é isso. Tem alguma coisa errada aí. Amém? Então, será que Jesus vai pegar esse dia santificado e abençoado e vai fazer aquilo que Deus não fez? Irmãos, eu acho um questionamento muito bom deles, tá? Muito bom. Por quê? Nós somos doutrinados. E um dos problemas de ser doutrinado é a falta de capacidade de questionar as coisas. Né? Igual, chega um irmãozinho aqui na igreja, aqui, né? Chega assim, ô pastor, é o seguinte, Jesus é Deus mesmo? Aí eu viro e falo, irmão, isso aí que você está falando é pecado. Por que é pecado? Porém, nós temos esse costume de encarar a dúvida do outro como um pecado. Irmãos, é válido. É válido a dúvida deles. É válido. Só não é válido porque o coração deles, infelizmente, está fechado. Mas se o coração deles estivesse aberto para aprender e estivesse aberto para absorver aquilo que Jesus estava ensinando, era 100% válido. Era 100% válido. Então Jesus, que está ali, né? Será que ele vai fazer isso? E com os seus discípulos, o rei Davi protegeu, que foi o que a gente leu na semana passada. Mas agora não existe desculpa se ele fizer isso. Não existe nenhuma interpretação que o proteja. Então eles estão ali observando esse mestre e vendo o que esse mestre vai fazer. Eles encurralaram Jesus. Foi isso que eles fizeram. Colocou Jesus na sinagoga, colocou lá um homem que tem a mão atrofiada. E o que Jesus vai fazer, irmãos?
eu acho que a gente daria um passo para trás, né? Ficaria assim, não, vamos só ler Isaías aqui, aí a gente vai embora aí. Aí amanhã você me procura, tá? Amanhã eu resolvo esse problema. Hoje é bem complicado, né? Jesus não, irmãos. Jesus é diferenciado mesmo. Jesus vira para o homem, levante-se e venha para o meio. Jesus não chamou o homem para um cantinho, não, vem aqui no canto aqui que eu vou conversar com você. Depois que acabar, você vem aqui que a gente conversa. Jesus tinha ciência que aqueles homens estavam observando Jesus. Jesus tinha ciência da dúvida, do rancor e do anseio para que Jesus fizesse algo que fosse contra a lei judaica. Jesus tinha total noção disso, irmãos. E Jesus vira e fala: vem para o meio, vem para onde todo mundo vai te ver, aonde todo mundo vai te enxergar. Vem para o meio. Jesus é diferente. Amém? Amém. Então, esse homem da mão atrofiada, irmãos, a gente tem que falar dessa mão atrofiada desse homem. Né? Lembra que eu falei que era a mão direita e que isso é importante por algum motivo? Então, irmãos, nos tempos de Jesus, você ter uma mão atrofiada era algo péssimo. Tá? E não somente uma mão atrofiada, a mão direita ser uma mão atrofiada era péssimo. Por que era péssimo, Luquezzi? Irmãos, era tempo agrícola. Não tinha computador. Aquele homem ia trabalhar no computador, ia trabalhar com rede social. Aquele homem ia mexer na terra. E mesmo se ele fosse virar um cobrador de impostos, ele teria que ter agilidade. E com uma mão só ele não teria tanta agilidade. Então, esse homem se tornou alguém que foi jogado de escanteio. Que foi jogado de escanteio. Alguém que pela sua família não tem valor. Porque imagina naquele tempo um homem que não trabalha. Um homem que não pode trabalhar. Que valor que esse homem tem? Nenhum. E a mão direita, irmãos, quando eles iam se alimentar, e lembra da Santa Ceia, que foi um passando para o outro? Então, com a mão direita. E aquele homem não tinha a mão direita. Para a gente é tipo assim, tanto faz, Luquez, ele passa com a esquerda. Para eles não, irmãos. Para eles não, é uma cultura. É uma cultura. E o homem não poder fazer aquilo era algo ruim. Então, o homem, socialmente, pela sua família, ele era enxergado de uma forma negativa. Pela sociedade, ele era enxergado também de uma forma negativa. E pela religião daquela época, que se você tinha qualquer coisinha diferente, você era um pecador imundo, aquele homem também era negligenciado. Então, em todas as esferas ali da sociedade, aquele homem é negligenciado. Não tem ninguém ali que quer estar com aquele homem. E aí esse homem perde os seus direitos civis, perde os seus direitos religiosos, ele se torna um dependente total, irmãos. Ele vive de esmola. Ele vive de esmola. Da mesma forma que o homem paralítico, da mesma forma que tantos outros, que os cegos, ele vive de esmola, porque ele não tem como se sustentar, não tem como se manter. E isso causa nele o quê? Um isolamento e vergonha. Isolamento e vergonha. Porque para que aquele homem vai querer se aparecer para todo mundo? Pensa só. Para todo mundo ver que ele não tem capacidade? Para todo mundo ver que ele não pode? Para todo mundo ver que ele é incapaz? Então nós temos aqui, irmãos, um ninguém na sociedade. É isso que nós temos, um ninguém na sociedade. Então nós temos judeus nervosos, nós temos um Jesus que nós não sabemos o que ele vai fazer. Estou falando naquela época, né? Que a gente já sabe, né? Mas naquela época, né? A gente tem um Jesus que a gente não sabe o que ele vai fazer. O homem ele toca no leproso, ele expulsa demônio, ele multiplica coisas, então não sei o que ele pode fazer. E a gente tem um homem recluso no meio de todo um povo para ver. Amém? E Jesus diz para ele: venha para o meio. E isso, irmãos, isso é muito bom. Por quê? Porque Jesus está trazendo na cara deles a diferença do que Deus quer que nós vivemos
para aquilo que Deus não quer que nós vivamos. O cristianismo, irmãos, o cristão, ele pega essas pessoas e ele traz para perto. Ele cuida. No judaísmo, simplesmente exclui, abandona. Essas pessoas vão viver ao redor da cidade, dentro da cidade não. Porque eles são pecadores, os pecados deles podem acabar passando para a gente. Então nós não queremos eles aqui perto. Jesus traz a diferença do que Deus realmente quis com o sábado para o que Deus não quis com o sábado, irmãos. E está ali na frente deles. Amém? Então nós temos os judeus com todo o seu apego pelo Shabat e tudo que o Shabat significa. E nós temos o homem excluído por essa mesma espiritualidade que segrega que segrega as pessoas. E aí, irmãos, Jesus confronta eles. Depois, Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Eles, porém, permaneceram em silêncio. Lembra que eu falei para vocês que quando eles perguntaram para Jesus por que os discípulos deles não jejuavam, que eles estavam perguntando acerca da espiritualidade deles? Eles questionaram Jesus: Jesus, cadê a espiritualidade das pessoas que te seguem? Cadê a sua espiritualidade? Aqui já é o contrário, irmãos. Aqui é Jesus que está perguntando para eles como essa espiritualidade que eles têm, que esses jejuns que eles fazem, que essas leituras que eles fazem, que esses sacrifícios, que esses sábados deles se movimenta diante de uma situação igual essa. Como que se movem? Amém? Isso aqui, irmãos, trazendo um exemplo bem simples, é igual o dízimo. Como todos sabem aqui, né, a nossa igreja não crê em dízimo. Né? A gente só oferta. Se quiser ofertar, amém. Se quiser também, glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Né? Então, é igual o dízimo. Tem igrejas que nós sabemos que o dízimo é instituído. Você tem que dar o dízimo. Amém? Você tem que dar os 10% lá. Amém. E aí, irmãos, digamos que você está numa igreja dessa, que instituiu o dízimo, que você tem que dar os 10%. E aí, do lado da sua casa, mora uma família carente. Não sei, vamos supor aqui que eles acabaram de ter um bebê, né, uma criança, né, e estão com dificuldade de comprar o gás, de se alimentar e todas essas coisas. E aí, irmãos, você tem que entregar seu dízimo na igreja. Os seus... Quanto que é o salário mínimo? 1.600, né? Você tem que entregar seus R$ 160 na igreja, que é os 10% do seu salário mínimo. Mas do lado da sua casa tem alguém passando necessidade. E aí, irmãos, como que a sua espiritualidade trabalha nesse momento? Como que a sua espiritualidade se move? Será que a sua espiritualidade se move em: se eu não entregar na igreja, eu estou roubando Deus? O pastor falou que eu estou roubando Deus. Ou será que a sua espiritualidade se move: se eu não entregar para essa família, eu não estou amando o próximo como a mim mesmo, porque eu estou deixando eles passarem fome, estou deixando eles sofrerem. Como que a sua espiritualidade se move, irmãos? É isso aqui que Jesus está perguntando. O que é lícito? O que é lícito fazer nessa sua religiosidade? O que é lícito fazer na sua religião? O que é lícito? Salvar ou matar? O que é lícito fazer? Irmãos, esse questionamento de Jesus, não é à toa que os homens ficaram calados. Eles iam responder o quê? O que é lícito? Fazer o bem ou fazer o mal? Não, Jesus, mas eu descanso, eu não faço mal. Quer dizer, então, que se tem alguma coisa acontecendo lá fora com uma pessoa e ela precisa de ajuda, você não se move porque você não pode se mover no sábado? Deus instituiu Jesus, não fui eu que instituí.
Eu estou obedecendo a Deus. Mas você fez o bem ou você fez o mal? Está vendo como que esse questionamento de Jesus entra de confronto com a religiosidade deles? E é isso que eu falei, irmãos. É isso que está acontecendo. O judaísmo, o cristianismo, a religiosidade e aquilo que Deus quer e espera de nós está entrando em confronto aqui. E aí, irmãos, é como se Jesus olhasse para a gente. Lembra que eu falei que a gente está no texto? A gente está lá nesse ambiente. E a gente está vendo a pessoa necessitada. Eu não estou falando o homem da mão atrofiada, mas eu estou falando todas as pessoas necessitadas que estão próximas de nós. E aqui nesse texto, Deus está perguntando para a gente o que a sua espiritualidade, o que a sua religiosidade faz nesse momento. Ah, então quer dizer então que vocês respeitam o Shabat. Se vocês lerem os 10 mandamentos, uma parte se resume em amar a Deus acima de todas as coisas, e a outra parte se resume em amar o próximo como a si mesmo. Quer dizer então que amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas é não amar o seu próximo como a si mesmo, porque a sua atitude representa isso. E isso é para ser doloroso mesmo, irmãos. Principalmente nos nossos tempos de igrejas que estão envolvidas em escândalos, de pastores milionários com dízimo das pessoas, com líderes brigando com líderes por causa de racha dentro da igreja, todas essas besteiras inúteis. Isso é para doer dentro da gente. Isso não é para doer só dos fariseus, não, irmãos. A gente gosta de se sentar em lugares confortáveis na nossa religião. A gente gosta de vitória, de ter sabor de mel e essas coisas tudo. Mas e quando Deus olha para a gente? Quando Deus olha para a gente e fala, Luquésio, o que a sua religiosidade está fazendo? O que esse sábado, porque o sábado aqui, irmãos, é a coisa mais santa para eles. E aquilo que é mais santo para nós, o que está gerando? E como eu falei, existe uma diferença enorme em como eles vivem o dia do Senhor para como nós vivemos o dia do Senhor. Enorme. Então, irmãos, então Jesus ele não descansa, né? Jesus é todo domingo, né? Todo domingo, glória a Deus. Glória a Deus. Então esse homem está ali, irmãos, para confrontar os fariseus. Esse homem está ali para nos confrontar. Esse homem trouxe a sua solidão e esse homem trouxe todas as suas dificuldades e colocou diante de pessoas que dizem amar a Deus acima de todas as coisas e que dizem cumprir tudo aquilo que Deus deseja que elas façam. E Jesus está olhando para essas pessoas e dizendo, é lícito fazer o bem ou é lícito fazer o mal? É lícito salvar? É lícito deixar morrer? O que a gente faz? E aí, irmãos, como toda pessoa comum, os homens olhou assim e falou, eu não tenho resposta. Eu não tenho resposta, Jesus. Eu não tenho respostas. Mas sabe por que eles não têm resposta, irmãos? Porque a religiosidade deles transformou eles em monstros. A religiosidade nos tira aquilo que tem de humano em nós. Por que tem tanta pessoa que fala que os outros vão para o inferno? Fulano ali vai para o inferno. O outro fulano ali vai para o inferno. Fala com gosto, nem enche a boca para falar que a pessoa vai para o inferno. Como se fosse saboroso. Vai para o inferno. Por quê? Porque a religiosidade colocou essa pessoa num lugar tão diferente dos outros, tão diferente, que ela não consegue enxergar naquela pessoa o eu mesmo que Jesus falou. Ela não consegue. Ela não consegue enxergar naquela pessoa as mesmas falhas que ela também tem. Ai, Luquezzi, mas ele está entregue ao vício. Tem pessoas que são viciadas em televisão, em filmes, em solidão e em um tanto de coisa. Quer dizer, então, que o vício dele é diferente do seu, você também é viciado. Você também é viciado, você também tem seus problemas. Você também tem as coisas horríveis, horríveis, que te faz ser humano. Mas não, o outro vai para o inferno e você é merecedor da salvação. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, e eu tô falando, né?
Então, tem tudo isso, irmãos. E tem esse confronto de Jesus, e esse confronto de Jesus é maravilhoso. Então, o sábado deles, assim como toda a religiosidade deles, se tornou algo que segrega as pessoas, que espanta as pessoas, que exclui todos aqueles que não são conforme o que eles interpretam e o que eles querem. Parece a nossa religião, né? Espanta, exclui. Eu leio, desculpa, irmão, você não encaixa no padrão. Dá uma voltinha, resolve sua vida lá e volta. Mesma coisa, irmão. A religiosidade é uma doença. Amém? E isso tudo até chegar ao ponto de eles não fazerem nada sobre a dor do outro. A religiosidade faz isso, irmãos. Faz a gente não se importar com a dor do outro. A gente não se importa com a dor do morador de rua. A gente não se importa com a dor do bêbado ou da família do bêbado. Mas a gente também não se importa com a dor da pessoa que está sentada na igreja do nosso lado. A gente não se importa com a dor de quem louva, com a dor de quem prega, com a dor de quem faz as coisas. A gente não se importa. A religiosidade, querendo ou não, virou consumo. E eles são da mesma forma. E o dia do Senhor é único e exclusivamente para Ele e para descansarmos. Sem isso, talvez fôssemos direto. Aqui eu não entendi o meu próprio esboço, glória a Deus, ainda bem que vocês já estão acostumados com isso. E aí eles não respondem, eles ficam em silêncio, olhando com raiva para os que estavam à sua volta. Quem que está olhando com raiva, irmãos? Quem que está olhando com raiva? Porque crente não pode ter raiva, né? Olhando com raiva para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e a mão foi restaurada. Irmãos, isso aqui é maravilhoso, maravilhoso. Agora eu entendi por que eu escrevi aquilo ali. Então, aquele homem que tinha aquele problema que segregava ele, que tirava ele de perto da família, da igreja, de todos os ambientes, ele estende a mão. E sabe que, irmão, sabe o que eu acho bonito aqui? E aqui já é eu mesmo, lendo, é que Jesus fala para aquele homem fazer algo que os fariseus já deveriam ter feito com todos os pobres e necessitados. Estender a mão. Jesus fala algo que nós deveríamos fazer também. Estender a mão. Qual mão que realmente está atrofiada, irmãos, nesse texto? Qual mão? A mão deles está atrofiada. Sabe, fica tanto tempo assim, não posso dar, não posso dar, não posso falar, não posso chegar perto, não posso, que a mão já está assim, travada, não vai. A pessoa ela não tem mais o dom de ajudar. Imagina isso. Não tem mais o dom, o prazer de ajudar alguém, de estender a mão para alguém que cai o próximo. Imagina isso. É o que está acontecendo, irmãos. Aqueles homens, eles não sabem mais fazer isso. Eles não sabem mais estender a mão. E quando Jesus fala para esse homem, estende a sua mão, Jesus está entregando para esse homem de novo que ele pode trabalhar. Ele pode voltar para a sua família. Ele pode se tornar uma pessoa digna na sua casa. Ele pode, sabe o que, irmãos? Pegar o prato de comida e dividir com o outro. Coisa que ele não podia fazer antes. Então, estenda a sua mão. E aquele homem estendeu. É um milagre, irmãos. E aqui eu já estou falando coisa por trás do milagre, mas é um milagre lindo. E às vezes a gente passa por isso sem dar importância a como isso daqui é poderoso. Estenda a sua mão e ele estendeu. E talvez Deus está falando com a gente, tá, irmãos? Estenda a sua mão. Estenda um pouquinho mais essa sua mão. Naquele momento, os fariseus saíram com os herodianos e começaram o quê? A
conspirar para matar Jesus. Ou seja, não concordamos com nada disso, Jesus. Nada disso. As viúvas, os órfãos, que passem fome. Aqueles que têm deficiências, dificuldades, o que eu posso fazer? Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Nada, eu não me importo com isso. Eu vou defender a minha religião. É muito... Não posso falar muito aqui, não, daqui a pouco eu estou contra a religião, né, irmãos? Então, naquele momento, os fariseus saíram com os herodianos e começaram a conspirar para matar Jesus. Jesus retirou-se com seus discípulos. Aqui já é o Girlan, tá? É só até ali mesmo, viu, irmãos? Começaram a conspirar, foram com os herodianos para matar Jesus. Então, irmãos, a mensagem de hoje é essa. É o que a nossa religiosidade está nos transformando. Está nos transformando realmente em humanos? Humanos ou monstros? Está nos tornando pessoas que agregam ou pessoas que segregam? Está nos tornando pessoas que estendem a mão ou que não estende a mão ao ponto dela ficar atrofiada? Será que a nossa religião está nos tornando uma pessoa que abraça o sábado de tal maneira, que nem aquilo que Deus diz que nós temos que fazer, nós fazemos nesse dia santo, que é entregue para Ele? Será que a nossa mente está tão focada no descanso, no descanso, no descanso que vai ter lá na frente, que hoje eu não posso viver isso? Como será que eu estou? E eu acho que esse texto, e que o texto da semana passada também, nos faz questionar isso muito bem, irmãos. E que nós venhamos refletir sobre isso. Amém? A igreja aqui não é a igreja do choro, né, desses tempos, glória a Deus. Mas é a igreja que a gente espera que vocês vão para suas casas e pensem essas coisas e reflitam sobre isso. Entra lá no canal do YouTube, vê de novo também. E vê se não, realmente, o que minha religião está me tornando? O que aquilo que eu creio está me tornando? E será que eu realmente estou vivendo o sábado que Deus quer? Será que eu realmente estou vivendo os 10 mandamentos que Deus quer? Os 2 mandamentos que Jesus ensinou, conforme a sua palavra? Ou será que eu estou em conflito, ao ponto de eu simplesmente ignorar isso e viver aquilo que eu acho que é correto? Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, eleve seu pensamento aos céus. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento. Muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo Teu ensino. Muito obrigado, Senhor, por abrir os nossos olhos, meu Pai, por nos confrontar, por nos fazer questionar, meu Pai, quem nós somos, como nós vivemos e como nós realmente deveríamos viver, meu Pai. Muito obrigado, Jesus, por olhar para nós e dizer o que é lícito fazer, como é lícito realmente viver e nos colocar nesse lugar de desconforto, Senhor. Nos colocar neste lugar onde, meu Pai, aonde, Senhor, a resposta está em Ti, Deus. Então que nós venhamos viver conforme os Teus ensinos, que nós venhamos viver conforme a Tua palavra, que nós venhamos viver conforme tudo aquilo que o Senhor tem ensinado para nós, meu Pai. Que nós não venhamos ignorar o órfão, a viúva, o necessitado, aquele que é excluído. Que nós não venhamos nos cansar de estender a mão. Que nós não venhamos nos cansar de agregar pessoas. Que nós não venhamos nos cansar de ser humanos, meu Pai, como o Senhor quer que nós venhamos ser. Que nós não venhamos também, Senhor, nos cansar de descansar em Ti, meu Pai, que é tão bom, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Glória a Deus.